bem-vindos à disciplina Física Aplicada 1, ministrada por mim, professor Diego Janjar de Bris Lopes. Tá? Antes de tudo, eu vou falar um pouquinho sobre mim, já que nem todos me conhecem, principalmente o pessoal do noturno, tá bom? Eu ainda não dei aula para vocês, é a minha primeira oportunidade, tá? Então, eu sou o professor Diego Janjar de Bris Lopes, eu sou engenheiro mecânico formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestre em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo INPE, que é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e também trabalhei no IAV com uma bolsa de desenvolvimento tecnológico e inovação classe B, tá? Para quem não conhece, o IAV é em São José dos Campos também, assim como o INPE, e a sigla é Instituto de Estudos Avançados, que pertence ao DCTA. Tá legal, pessoal? Então, o que eu desenvolvi ali na época do meu mestrado no INPE? Eu trabalhei no LAS, que é o Laboratório Associado de Sensores e Materiais, e trabalhei ali com material carbonoso, o diamante, né? Lembrando que o diamante, ele é só carbono, né? Ele tem uma ligação tetraédrica ali de puro carbono, tá legal? Então, nessas imagens que vocês podem ver aqui, ó, são filmes de diamante, tá? Quando são, o que eu quero dizer com filmes, né? É que existe uma deposição de diamante sobre um substrato, tá? Então, esses grãos que vocês estão vendo aqui, ó, é realmente diamante, tá? Esse aqui é um filme policristalino de diamante, ou seja, ele é feito de vários diamantes, ó, tá? Cada carinha desse aqui é um diamante. Então, nesse caso aqui, ele está depositado sobre silício, e aqui também é uma outra imagem tirada no microscópio, que ele está recobrindo uma broca de dentista, tá? É um material de extrema importância aí, porque ele tem muita dureza, além de ótimas propriedades ópticas, tá? E onde a gente faz esses filmes de diamante aqui, né? Nós podemos criá-los nesse tipo de reator, tá? Que é um reator do tipo CVD, que é deposição química a vapor. Então eu consigo criar esses filmes sobre o substrato utilizando gás aqui, geralmente ali metano com hidrogênio, tá? Se eu não me engano, e passa por uma região ativada aqui, tá legal? Uma região super quente, esse gás ele é quebrado e é depositado diamante, tá? Bem resumido é isso. Quando eu terminei meu mestrado, eu recebi um convite para trabalhar no IAV com outro material carbonoso, o carbono vítreo, tá? Eu fui trabalhar ali na subdivisão de ótica aplicada, que é a FO. Qual que era a ideia de trabalhar com carbono vítreo ali? Era a criação de substratos, tá, desse material para depositar espelhos sobre ele, tá? Como se fosse uma camadinha de prata mesmo, tá? E qual que era o desafio aqui? Essa superfície com o material que a gente estava criando, ela era extremamente porosa e irregular. Então os desafios eram deixar essa superfície a mais lisa possível, além de uma porosidade baixa, tá legal? Eu fiquei por 2 anos desenvolvendo esse projeto ali no IAV com outros pesquisadores, outros alunos, tá? Saí de lá em 2014 e em agosto de 2014 mesmo, eu iniciei na Brás Cubas como professor universitário e cá estou até hoje. Espero, se Deus quiser, continuar por muitos e muitos anos, porque dar aula é uma das grandes paixões da minha vida. Tá legal, pessoal? Então, antes da gente entrar na matéria em si, eu gostaria de falar um pouquinho do método de avaliação, tá? Os alunos mais antigos já conhecem, os novos ainda acho que, né, ainda estão se acostumando, mas de qualquer maneira é sempre bom relembrar, tá? A média é composta por duas notas, a nota A1 e a nota A2. A nota 1 é o que a gente chama de prova regimental globalizada, inteiramente de múltipla escolha, que contém todas questões de todas as disciplinas do semestre e vale 50% da média final, ou seja, vale de 0 a 5. Tem também a A2, que é a minha nota do professor, que vale os outros 50%, ou seja, também vale de 0 a 5. Como eu vou dividir essa nota 2? Eu vou dividir em 3 atividades, A21, A22 e A23. A A21 e a A22 certamente serão virtuais, tá legal, pessoal? Elas serão postadas na Blackboard, né, no portal ali, as duas provas múltipla escolha, então vocês vão resolver direto ali no portal, vai ter um certo tempo e uma tentativa só, tá? Vão submeter e já vão receber a nota na hora. Cada atividade dessa, A21 e A22, vale 25%, tá? Ou seja, de 0 a 1,25.
A23 vai ser o quê? Vai ser uma prova dissertativa, que vai valer 50% da A2, ou seja, de 0 a 2,5. Qual que é a grande diferença aí, pessoal, das outras? É que eu não sei se a A23 vai ser virtual ou presencial, tá bom? Como a gente está nesse momento de pandemia, a gente ainda não sabe se vai voltar, se não vai voltar, então eu deixei aberto. Se a gente não voltar, vai ser virtual. Caso a gente volte para a sala de aula, ela vai ser presencial. De qualquer maneira, de um jeito ou de outro, ela vai ser dissertativa. Se for virtual, eu vou mandar meu e-mail para vocês, vocês vão me mandar a resolução via e-mail, tá legal? Bem formatadinha, bonitinha e sem garranchos, por favor. Tá legal? Então a média final é simplesmente a soma da A1 com A2. Então a média é A1 mais A2. Se sua média for maior ou igual a 6, bacana, você está aprovado. Se sua média for menor que 6, no primeiro momento você está reprovado, mas você tem a chance de fazer a F, que é a recuperação. Tá legal? Ela vai substituir a menor nota entre a 1 e a 2, caso a F seja superior a uma delas. Tá legal? Então aí, com a F, que substitui a menor nota entre a 1 e a 2, é refeita a média e a gente volta para cá. Maior ou igual a 6 está aprovado, menor que 6 está reprovado. E aí não tem jeito, tá? Aí vai ter que fazer a P ou DP. Tá? Algumas informações básicas aqui. A disciplina vai ocorrer todas as sextas-feiras, para o pessoal do matutino, das 8h30 às 11h15 da manhã, e para o pessoal do noturno, das 19 às 21h45 da noite. Tá legal, pessoal? Eu particularmente não gosto do Colab para dar a parte teórica da aula, tá? Ocorrem muitas falhas de conexão, às vezes a imagem fica congelada, perde resolução. Então, o que eu faço? Eu posto com antecedência a teoria no YouTube. Então eu gravo vídeo, como esse que vocês estão vendo, é um exemplo, tá legal? Eu gravo no YouTube e disponibilizo para vocês até o dia da aula, tá? Aí nós entramos no Colab, existe Colab sim no horário de aula, e esse Colab serve para tirar as dúvidas sobre a teoria, sobre a lista de exercícios, ou até mesmo para os alunos iniciarem o estudo, para ver o vídeo e depois partir para a parte de exercício e dúvidas. O importante é que dentro do horário de aula, eu sempre estarei no Colab disponível para tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter. Tá legal? Eu vou utilizar 2 livros nessa disciplina. Tá? Os 2 livros são de renome, são referências. O primeiro é o Física Volume 1 do Tipler e o outro é Física 1 do Halliday. Tá legal? Nós vamos falar aqui, vamos pegar a parte de mecânica, tá? Oscilações de onda e termodinâmica não entram. Vamos falar da parte de mecânica, tá legal? Não é a mecânica de carro, tá, pessoal? É a mecânica da física, é outra pegada, tá legal? Então, qual que é a agenda da nossa aula? A gente vai falar hoje simplesmente um pouquinho da disciplina em geral, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dos temas abordados nas disciplinas, é simplesmente uma aula introdutória. Nas próximas aulas, aí sim nós vamos entrar mais, vamos nos aprofundar nos conceitos, tá legal? E fazer exercícios e entrar no Colab para isso, tá legal? Como essa é a primeira aula do pessoal do noturno, então eu gostaria também de pegar um pouquinho de tempo para conhecer vocês, para a gente trocar uma ideia, tirar as possíveis dúvidas, principalmente dos alunos novos, tá legal? E o pessoal do matutino já me conhece, tiveram aula comigo terça-feira, mas esse convite fica para vocês também, tá? Vocês podem tirar as dúvidas, podem tentar sanar todos os problemas que vocês tiverem que estejam ao meu alcance durante a aula, tá legal, pessoal? Então, vamos começar. O que é a física? Basicamente, pessoal, a física é a ciência que tenta descrever o mundo natural, tá legal? O mundo que nos cerca, o universo, tá? Então é ciência da matéria, da energia, do espaço e do tempo, tá legal? E como é que esse conhecimento físico, né? Como é que esse conhecimento do mundo natural, ele é expresso pra gente? Como é que a gente consegue ler? Como é que a gente consegue utilizar os conhecimentos da física para descrever o nosso ambiente, a nossa galáxia, tá? O nosso planeta, o nosso próprio ecossistema. Como é que a gente faz isso? Naturalmente a física foi evoluindo ao longo dos anos e hoje nós temos um conjunto de princípios fundamentais e leis que conseguem descrever diversos dos fenômenos que nós conseguimos observar. Tá legal? Então, e o legal da física, a graça dela, é que muitos dos conhecimentos eles são extrapolados, tá?
tanto para o exótico, né, como para coisas do espaço, como buracos negros, energia escura, tá? São coisas macro, são coisas muito grandes, né? Como também como ali para o mundo microscópico, onde você vai ver partículas, os leptoquarks, bósons, tá legal? E também ao nosso próprio conhecimento do dia a dia, tá? Então veja, não tem como dentro da física também fugir da matemática, tá legal? Essas leis físicas são descritas com cálculo, tá legal? Então a gente até vai ver um pouquinho do cálculo dentro da física aqui, para ver como essas disciplinas elas se complementam para descrever o mundo que nos cerca, tá legal? A nossa disciplina chama-se Física Aplicada 1. Basicamente, dentro dela, a gente vai estudar a mecânica, tá? Só que a mecânica o que é? É o estudo do movimento e os conceitos relacionados de força e massa, tá legal? Então nós vamos falar um pouquinho do quê? Vamos falar como uma força age sobre o objeto, como é que a força aplicada no objeto faz com que ele tenha variação de velocidade, como é que eu posso descrever os tipos de movimento que nos cerca, tá legal? O que é massa, o que é peso, como a gravidade atua sobre o peso de um objeto, tá? Será que peso e massa é a mesma coisa? Então, esse tipo de coisa é assunto da mecânica, além também de força de atrito, tração, tá legal? Então, nós vamos dividir nosso estudo da mecânica em três campos: cinemática, dinâmica e conservação da energia. Tá legal? A cinemática estuda a descrição dos movimentos de objetos, tá legal? Sem se preocupar com o que causa o movimento. Então, por exemplo, assim, um carro se movimentando ao longo de uma linha reta, de uma estrada reta, tá legal? O carro pode variar a velocidade para cima, para baixo. O que causa essa variação de movimento não interessa na cinemática, interessa apenas a descrição do movimento. Tá legal, pessoal? O que vai interessar pra gente quando nós entramos em dinâmica, tá legal? A dinâmica é o estudo do movimento de um corpo e o que causa esse movimento. Então, pra gente, dentro da dinâmica, o conceito de força vai ser muito interessante. O conceito de massa são conceitos extremamente úteis dentro da dinâmica que permeiam as leis básicas ali que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, tá legal? Então, cinemática não interessa o que causa movimento. Já a dinâmica vai mostrar as causas desse movimento, tá legal? O que causa movimento, o que causa alteração de movimento. E por último, nós vamos falar também da conservação da energia, falar um pouquinho ali de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, tá legal? E vamos ver como essas energias elas são conservadas e qual a relação delas com a energia que a gente chama de energia mecânica, tá legal? Dentro, naturalmente, de algumas condições idealizadas, quando não tem nenhuma força dissipativa que atua sobre o objeto de estudo. Tá legal, pessoal? Então, um pouquinho de cinemática, tá? Quando nós falamos de cinemática, nós temos que começar falando de posição e deslocamento, tá legal? Embora posição e deslocamento para um leigo pareça a mesma coisa, na verdade elas são coisinhas um pouquinho, são interligadas, mas são coisas diferentes, tá legal? Imagina aqui, ó, que você está numa posição inicial, num ponto, sei lá, você está numa esquina. Você está numa esquina, que é a posição inicial, você vai para outra esquina, tá? Que é a posição final, a outra ponta da esquina. Dentro desse processo aqui, ó, de você sair daqui e ir para cá, você fez um deslocamento, tá legal? Ou seja, você saiu de uma posição inicial para uma posição final, tá? Essa variação de posição chama-se deslocamento, tá? Não importa a distância que você percorreu entre os pontos, tá? O que importa no deslocamento é o ponto da onde você saiu para o ponto que você chegou, tá? Posição inicial geralmente nós chamamos de x0. Tudo que tem um zero embaixo, assim, um zerinho embaixo, é inicial, tá? Então v0, velocidade inicial, x0, posição inicial, t0, tempo inicial, tá legal? Então, por exemplo, assim, ó, deslocamento não importa se eu fiz essa linha reta para sair da posição inicial à posição final, se eu vim para cá, se eu vim para cá e depois vim para cá, tá? O que importa é que eu saí da posição inicial e vim para a posição final. Não importa o caminho, tá? Isso é deslocamento.
que nós medimos em metros segundo o sistema internacional. Tá, pessoal? Não se preocupem tanto com esses conceitos agora, nós vamos falar mais deles ao longo das aulas de maneira detalhada. Aqui é só para dar uma ideia inicial da disciplina toda, tá? Cuidado para não confundir deslocamento com distância percorrida, tá legal? Aí distância percorrida, sim, vai ser importante, por exemplo, sair da posição inicial, vim para cá, vim para cá, vim para cá, vim para cá e depois vim para a posição final. É um caminho mais longo do que se eu viesse reto, concorda? Tá? Então aí a distância percorrida vai importar o caminho que eu percorri para sair da posição inicial para a posição final, tá legal? Então essa é a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Outros conceitos importantes para a gente também é a velocidade média e a rapidez média, tá legal? Olha só, dentro do deslocamento ali. Imagina um carro qualquer aqui, que ele sai de uma posição inicial, um x0, tá? E vai para uma posição final. Aqui devia ser só x, tá, pessoal? Esse zero aqui não existe, então aqui é só x, tá? Então ele sai de uma posição inicial x0 e vai para uma posição final x em um determinado tempo, né? Ele sai de um tempo inicial para um tempo final. Sei lá, ele percorreu uma distância aqui de 100 metros em 10 segundos, percorreu 200 metros em 15 segundos, tá legal? Então, olha só, quando eu divido o meu deslocamento pelo tempo que eu demorei para realizá-lo, eu tenho o que a gente chama de velocidade média, tá legal? Então, velocidade média nada mais é do que a razão entre o deslocamento e o tempo que eu demorei para realizar esse deslocamento, tá? Veja que deslocamento a gente sempre mede em metros, tá? Que eu falei aqui, ó. Ele mede em metros. Então essa parte de cima da fração é metros. Tempo nós vamos medir em segundo. Então metro por segundo, tá legal? A unidade da velocidade média, então, é metros por segundo, tá? Nós estamos, né, acostumados com velocidade falando em quilômetros por hora, né, que a gente associa muito ao carro, né, ao ônibus, essas coisas assim. Só que aqui nós estamos utilizando o chamado sistema internacional. Então, distância é medida em metros, tempo em segundos, velocidade média é uma combinação das duas unidades, então metros por segundo. Tá legal, pessoal? Então, velocidade média está ligada ao deslocamento, ao contrário da rapidez média. A rapidez média está ligada à distância percorrida, ao espaço percorrido, tá legal? Então, qual a distância que eu percorri aqui, né? Em quanto tempo para sair, por exemplo, da posição inicial para a posição final? Então, isso, né, vai depender do caminho que eu fiz. Eu posso fazer vários caminhos. Posso vir para cá e para cá. Posso vir reto. Posso vir em zigue-zague. Cada caminho desse vai ter o seu próprio comprimento, né? Esse é o espaço percorrido. Só que espaço percorrido também é metros. Tá legal, pessoal? Metros por tempo, então a rapidez média também tem a unidade de medida metros por segundo. Tá legal, pessoal? Ah, aqui é um conceito que eu queria mostrar para vocês. Aqui é onde a gente vai começar a ver a fusão que existe entre física e cálculo. Tá legal? Se aqui nós falamos de velocidade média, aqui nós estamos falando de velocidade instantânea. Tá legal? O que é velocidade instantânea? Pensa que você tem um certo deslocamento aqui, tá? Que ocorre um certo tempo. Só que você começa a fazer o ΔT, a variação de tempo, tender a zero. Tá legal? Cada vez que a ΔT tende a zero, ele se aproxima de zero, né? O que acontece? O deslocamento no intervalo de tempo é cada vez menor, cada vez menor. Então, quando o ΔT tende a zero, a velocidade instantânea é o limite da velocidade média quando o ΔT tende a zero. Tá legal? Isso aqui vai cair numa derivada, que é parte do cálculo diferencial. Então eu posso dizer que a velocidade instantânea é dx sobre dt. Tá legal? Não se preocupem com isso agora. Eu só quero mostrar para vocês aqui a ideia de como o cálculo ele entra junto na física ali, tá? Não são coisas que dá pra gente separar, são coisas complementares e como ele explica a física, tá? Lembre-se que o cálculo é a linguagem da engenharia. O cálculo é a linguagem da física,
Tá legal? Então, cálculo diferencial integral que vocês estão começando a entender agora vai ter aplicação dentro da física também, tá legal? A velocidade instantânea nós vamos ver mais para frente, que é uma derivada da posição em função do tempo, tá legal? É só para mostrar a ideia do cálculo aqui para vocês. Não se preocupe que nós vamos ver isso mais a fundo, tá? Dentro da cinemática vamos também ver o movimento retilíneo uniforme, tá legal? MRU, que é o seguinte: qual a principal característica do movimento retilíneo uniforme? A velocidade do objeto que eu estou estudando ela é constante, tá legal? Ela nunca varia. Ou seja, não tem uma aceleração no movimento retilíneo uniforme, tá? A aceleração, o conceito dela é variação de velocidade em função do tempo. Se eu não tenho variação de velocidade, significa que eu estou tendo velocidade constante e fatalmente minha aceleração é zero, tá legal? E vamos ver o movimento retilíneo uniforme naturalmente na horizontal, tá legal? Para ficar mais fácil o entendimento, imagina ali um carro percorrendo a velocidade de cruzeiro uma estrada, tá? Uma estrada reta, de Mogi até São José ali, quando você pega a Carvalho Pinto, a Dutra ali, que é uma reta, tá legal? Então imagina que você está sempre na velocidade da via, sua velocidade não varia, tá? Você está percorrendo o movimento retilíneo uniforme, tá legal, pessoal? De novo aqui, o movimento retilíneo uniforme tem apenas uma equação, que é a equação de posição, tá legal? Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Ou seja, para qualquer tempo que eu tenho aqui, sabendo de onde eu saí, eu consigo calcular onde eu vou estar, tá? Então passou, sei lá, 2 horas, eu consigo, através dessa equação, calcular a minha posição depois que eu sair da minha posição inicial. Tá legal? Então, essa é a equação horária, a equação de posição do movimento retilíneo uniforme, que nós podemos deduzir do conceito da velocidade instantânea, que é uma derivada. Eu vou pegar essa derivada aqui e vou integrar, tá? Essa derivada. Lembre-se que derivada e integral são conceitos inversos. A integral desfaz o que a derivada fez, tá legal? Então, se eu pego uma derivada aqui, ó, eu pego uma derivada, eu consigo, com a integral, achar a equação que resultou nessa derivada. Então, ela desfaz, é como se fosse uma engenharia reversa, tá legal? Não se preocupem, de novo, com símbolos aqui, é só para mostrar a aplicação do cálculo e como ele está sendo aplicado aqui, tá legal? Para chegar nessa única equação, que é a única do movimento retilíneo uniforme. Tá? Esse caso aqui eu estou lidando com uma integral definida. Depois do movimento retilíneo uniforme, nós iremos ver o movimento retilíneo uniformemente variável. Tá legal? Qual a característica dele? Eu tenho aceleração, tá? Ou seja, a velocidade é variável, porém a aceleração é constante, tá? Então a velocidade varia? Varia. Só que ela varia sempre a mesma taxa. O valor da aceleração é constante e diferente de zero, tá? E diferente de zero. A aceleração também pode ser expressa como uma derivada, variação da velocidade em função da variação de tempo. E no movimento retilíneo uniformemente variável, fatalmente ela tem que ser diferente de zero, tá? Ela pode ser positiva ou negativa, mas diferente de zero, tá? O carro pode estar acelerando, ele pode estar ganhando velocidade ou desacelerando, perdendo velocidade. A aceleração tem sua unidade de medida segundo o sistema internacional, metros por segundo ao quadrado, tá? Metros por segundo ao quadrado é como se fosse metros por segundo, tá legal? E a gente exprime isso como metros por segundo ao quadrado. E o movimento retilíneo uniformemente variável, ele pode ser horizontal ou vertical, tá legal? Quando eu estou falando de movimento vertical, aí eu tenho que levar em conta a aceleração da gravidade, tá legal? Eu tenho que levar em conta a aceleração da gravidade e se essa aceleração é positiva ou negativa. Ou seja, está fazendo o meu objeto ganhar velocidade ou perder velocidade. Tá legal? As equações do movimento retilíneo uniformemente variável, V igual a V0 mais AT, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, tá? Ou seja, essa é a equação de velocidade de um mr e o v. Com ela, eu consigo calcular a velocidade final do meu objeto,
partindo de uma velocidade inicial com uma certa aceleração em qualquer instante de tempo. Tá legal? E a equação de posição, posição final igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A ideia aqui é a mesma da equação de posição do movimento retilíneo uniforme, né? Só que como eu estou falando de outro tipo de movimento, a equação é diferente, mas o conceito é o mesmo. Consigo calcular a posição final do meu objeto no movimento retilíneo uniformemente variável para qualquer instante de tempo, dado uma certa aceleração, uma certa velocidade inicial e a posição da onde o objeto saiu inicialmente. Tá legal? Olha um exemplo aqui de movimento retilíneo uniformemente variável na horizontal. Um carro freando, tá? Um carro freando parar no sinal, como a velocidade dele varia ao longo do tempo, significa que eu tenho uma aceleração, então é um mRV. Na vertical, olha só, podemos ter aqui o lançamento vertical e a queda livre, onde eu vou ter a ação da gravidade. A gravidade que vai fazer o meu objeto ganhar velocidade ou perder. E vai depender do quê? Se eu estiver jogando ele para cima ou se eu estiver jogando ele para baixo. Se eu jogar um objeto para cima, ele vai perder velocidade até chegar no ponto de altura máxima, onde a velocidade dele ficou zero. Tá? A partir desse ponto, o que acontece? Ele começa a cair, ele começa a voltar para o solo e a velocidade dele começa a aumentar de novo. Tá legal? Então, quando ele está subindo, ele está contra a aceleração da gravidade. Se ele está descendo, ele está a favor da aceleração da gravidade, tá? Isso vai ser importante, tomar muito cuidado se a gravidade é positiva ou negativa. Tá legal, pessoal? Então vamos agora para o próximo passo, que é a dinâmica. Tá legal? A dinâmica, ela é baseada nas 3 leis de Newton, tá legal? Que é o princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e ação e reação. O princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, é o seguinte: o enunciado é fácil. Um corpo ele tende a manter o seu estado de movimento caso ele não sofra nenhum tipo de perturbação. Tá legal? Então, olha só. Imagina uma caixa parada. Tá? Uma caixa parada ali. Se você só ficar olhando para ela, ela vai continuar parada. Tá? Agora, se você perturbar essa caixa, por exemplo, empurrando essa caixa, sendo que a força que você empurra é maior do que a força de atrito, o que vai acontecer? A caixa vai se movimentar. Então, através da aplicação de uma força, você está alterando o estado de movimento dessa caixa, tá? Esse é o princípio da inércia. O objeto não vai mudar o seu estado de movimento, a não ser que ele sofra a ação de uma força que faça isso para ele. Tá legal? Tranquilinho? Já o princípio fundamental da dinâmica é a equação que relaciona força, massa e aceleração, tá? Se eu estou aplicando uma força no objeto, se eu aplico uma força, eu vou fazer com que a velocidade dele varie ao longo do tempo. E quando eu estiver aplicando essa força, a velocidade dele vai variar. Tá legal? Então eu consigo relacionar o valor dessa força com a aceleração que o objeto está sofrendo, ou seja, a variação de velocidade em função do tempo, e também de acordo com a sua massa. É uma equaçãozinha simples, mas muito conhecida e muito utilizada. Força é igual a massa vezes aceleração. Esse é o princípio fundamental da dinâmica. A terceira lei de Newton é a ação e reação. Tá legal? Ação e reação é o seguinte: se você aplica uma força, por exemplo, contra uma parede, tá? Imagina que você está tentando empurrar a parede ali, empurrar uma caixa mesmo, tanto faz, tá? Quando você aplica uma força sobre essa caixa ou sobre essa parede, o objeto ele te devolve essa força na mesma intensidade, porém no sentido contrário. Tá legal? Ele aplica em você uma força de mesma intensidade, porém no sentido contrário. Então olha só, imagina aqui os dois objetos. O objeto A aplica uma força em B com uma intensidade FAB, tá? Veja que está em B. Já o corpo B, quando recebe essa força, ele aplica no corpo A uma força de mesma intensidade, que eu vou chamar de FBA. Então a FBA tem a mesma intensidade de FAB, só que no sentido contrário, tá? E aplicada no corpo A. Isso é o que a gente chama de par ação e reação. Tá legal, pessoal? Então veja que pares de força, ação e reação, elas nunca ocorrem no mesmo objeto.
tá? Eu não vou ter ação e reação no mesmo objeto. As duas flechinhas não vão estar em A ou não vão estar em B. Vai estar uma em B e em outra em A, tá? É o par ação e reação. E algumas aplicações das leis de Newton que nós vamos ver. Então, por exemplo, assim, ó, temos aqui uma polia, temos aqui dois blocos presos por um fio, tá legal? Como é que será que a gravidade atua aqui? Quais são as forças envolvidas? Como é que eu posso calcular a aceleração de um conjunto desse? Tá legal? Vou também aprender como escrever diagramas de corpo livre, tá? O diagrama de corpo livre é colocar todas as forças nos objetos aqui, todas as forças que estão agindo sobre o objeto. Então, por exemplo, uma força muito importante quando eu tenho fio ligando objetos é a força de tração, tá legal? Eu tenho força de tração aqui. Eu tenho a força peso que puxa o corpo A para baixo, que tenta puxar o corpo B para baixo também, tá? Tudo isso aqui vai influenciar no tipo de movimento que eu vou ter na interação dos objetos aqui, tá legal, pessoal? Eu vou entender também como aplicar força em dois objetos e calcular a aceleração deles, tá legal? Ou a força que eu preciso ter para ter uma certa aceleração. Eu vou entender forças agindo num plano inclinado, como decompor a força-peso em Px, em Py, o que é a força normal, tá? Se eu tenho atrito ou não, como é que eu vou escrever o diagrama de corpo livre desse objeto, tá? Será que a equação, quando eu escrevo uma equação de força resultante para um bloco na horizontal, é a mesma de um bloco no plano inclinado? Tá legal? O atrito vai existir ou não? Tá legal? Vamos também entender corpos interagindo juntos aqui através de fios, tá? Como escrever equações para calcular a aceleração do conjunto. Tá legal, pessoal? Vamos entender também um pouquinho sobre força de atrito, tá? Porque as superfícies reais, elas não são lisas, tá? Elas são rugosas, elas têm imperfeições e o contato do objeto com esse piso mais, né, com esse piso real, digamos assim, tem uma força de atrito, que é sempre uma força de resistência ao movimento, ela sempre se opõe ao movimento. Tá legal? A gente vai falar um pouquinho disso, vai falar de coeficiente de atrito estático, dinâmico, tá legal? Então, todos esses assuntos nós vamos ver dentro da dinâmica. O pessoal do semestre passado já viu algumas coisas, só que dessa vez eles vão ver de maneira aprofundada, junto com o pessoal que está chegando agora, tá legal? Então, não se preocupe, pessoal que está chegando agora, vocês não vão ficar defasados, todos os conhecimentos vocês também vão ter para acompanhar a matéria com tranquilidade. E por último, vamos falar da conservação da energia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de energia: energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, tá? Energia cinética é o tipo de energia que um corpo em movimento armazena, tá legal? Então, se eu tenho um objeto com massa em movimento, com uma certa velocidade, eu vou ter energia cinética. Energia cinética, então, é energia relacionada ao movimento. Energia potencial gravitacional, que é a energia que um objeto tem em relação a uma certa altura, tá legal? Então, para ter energia potencial gravitacional, o objeto precisa estar mais alto do que o seu referencial, tá legal? Ou mais baixo, vai depender se, por exemplo, estiver indo para cima, daí a gente vai entrar em conversão de energia de um tipo em outro, que nós vamos falar um pouquinho aqui. Tá? Energia potencial elástica também é o tipo de energia que uma mola armazena quando ela sofre deformação, seja esticando a mola, ou seja comprimindo. Tá? Se eu tenho deformação de mola, eu tenho energia potencial elástica. Nós vamos falar também um pouquinho da conversão de energia de um tipo para outro. Tá? Por exemplo, eu tenho energia potencial aqui em cima, que eu tenho uma certa altura. A partir do momento que o skatista começa a ganhar velocidade, parte dessa energia potencial é convertida em energia cinética, tá? E depois vira potencial de novo. Nós vamos falar sobre isso, tá? Tá legal, pessoal? E já que nós vamos falar de sistemas que não têm forças dissipativas, nós vamos falar de conservação da energia mecânica, tá? Lembrando que energia mecânica é a somatória da energia cinética mais energia potencial de um sistema, tá legal? Então isso é energia mecânica. A gente vai ver que a energia mecânica ela se conserva, ou seja, eu não tenho perda de energia,
ela apenas converte de um tipo para outro, tá legal? Se eu tenho, por exemplo, energia cinética inicialmente, essa energia pode ser convertida em energia potencial elástica, energia potencial gravitacional, tá legal? Então nós vamos falar de como não tenho perda de energia, mas sim a conversão de um tipo de energia para outro tipo. Tá legal, pessoal? Então, esses são os assuntos principais da nossa disciplina. É bastante conteúdo, o tempo que nós temos ele não é muito longo, tá legal? Mas com afinco, com estudo, vai dar para vocês aprenderem bastante coisa e levar o restante do curso aí com tranquilidade. É só questão de um pouquinho de esforço, tirar as dúvidas. Eu estou sempre aqui para vocês, para ajudar no que eu puder, tá? Podem me procurar no horário do Colab para tirar as dúvidas da teoria, dos exercícios e também até nos grupos de WhatsApp que a gente tem. Qualquer dúvida rapidinha ali, pode me procurar fora do horário de aula que eu vou poder, que eu vou conseguir auxiliar, tá? Vocês sem nenhum problema. Então, pessoal, essa foi nossa aula introdutória. Não vai ter lista de exercício hoje, fiquem tranquilos, tá legal? Foi realmente só para dar uma pincelada, para a gente ter esse primeiro contato e começar a se conhecer. Eu espero que todos nós tenhamos um curso muito proveitoso, que a gente se dê muito bem e que eu consiga transmitir um pouco do meu conhecimento para vocês e que vocês gostem bastante do que aprender. Tá legal, pessoal? Então, obrigado, grande abraço e até a próxima aula.